Olá, gente, tudo bem com você? Graças a Deus, estamos em mais um programa Assunto do Dia, ao vivo na tela da Rede Brasil, com mais conhecimento, prestação de serviços e a discussão de temas de relevância social. E agradecemos o carinho dispensado por você, a audiência, a sua audiência que é muito importante a cada dia aqui conosco, não é? Ajude-nos também a divulgar o programa e participe das nossas discussões através das nossas redes sociais. Visite a nossa fanpage pelo endereço facebook.com/assunto do dia e envie sua mensagem também instantânea para o nosso WhatsApp pelo 9920 39435. 9920 39435. Gente, o glaucoma refere-se a um grupo de doenças oculares que provocam danos irreparáveis no nervo óptico. Este, por sua vez, é um nervo que carrega, as informações visuais recebidas pelo olho até o cérebro. Saiba mais informações, vamos falar aqui sobre sintomas do glaucoma, os tratamentos e pesquisas recentes sobre essa doença. E aproveite para tirar suas dúvidas hoje aqui no Assunto do Dia. Também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Ney Araújo, ele responde a mais uma dúvida, agora da telespectadora Helena Silva, que enviou sua mensagem para a gente, para a nossa produção, sobre direito trabalhista. E logo mais vamos aprender um pouco mais sobre o mundo corporativo no quadro Dicas do Consultor. Vamos receber ao vivo o palestrante e consultor do mundo corporativo, o professor Eduardo Barros. E vamos conferir também aqui as principais ofertas de empregos no nosso quadro Há Vagas, além de notícias da internet e muitas curiosidades importantes. Não vá perder. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, existem 65 milhões de glaucomatosos, pessoas com glaucomas em todo o mundo, sendo que a cada ano surgem mais de 2,4 milhões de casos. A prevalência de cegueira por glaucoma é de 5,2 milhões de pessoas, representando a segunda causa de cegueira no mundo e a maior causa de cegueira irreversível. Estima-se que no Brasil existam cerca de 1,5 milhão de portadores de glaucoma, sendo que a metade deles não sabem que possuem a doença. E é claro, contamos com a sua interação, com a sua participação, como sempre você tem feito nas edições anteriores do programa, tá bom? Vamos ver neste momento uma matéria com a repórter Stephanie Hermano, que mostra a história de Dona Maria, que descobriu recentemente que tem a doença. Vamos conferir. Dona Maria, de 80 anos, descobriu agora há pouco o diagnóstico do glaucoma. Ela sente dificuldades com a visão desde os 40 anos e sempre usou óculos. Ela já fez uma cirurgia de catarata no olho direito e vai fazer outra, dessa vez no olho esquerdo. E foi através dos exames para essas cirurgias que ela descobriu que tinha glaucoma. Fui fazer um exame da catarata, o médico descobriu que eu tinha glaucoma. Eu fiquei aperreada, sabe, porque minha família tem e tem cego na família, né? Prima legítima, assim, que primo legítimo é mesmo que irmão. E morreu cega. E tem 2 primos, filho dessa senhora, que ele tem glaucoma há um bocado de ano. Ele usa colírio direto. Dona Maria sempre trabalhou como costureira e procurava fazer exames quando sentia dificuldades com a visão. Hoje não dá mais para costurar, a visão não deixa, mas ela ainda faz alguns consertos e é bem ativa. Depois da cirurgia de catarata, eu estou achando um mundo mais aberto, sabe, mais claro. Depois da tirei o direito, eu fiz o direito. Melhorou bastante. Existem 3 tipos de glaucoma e os sintomas variam de acordo com o tipo. O glaucoma do ângulo aberto não tem sintomas. A pessoa vai perdendo a visão tão lentamente que não percebe. O glaucoma de ângulo fechado deixa a visão diminuída e embaçada, além de trazer náuseas e vômitos, olhos vermelhos, entre outros. E o glaucoma congênito costuma ser notado quando criança, por causa da sensibilidade da luz e lacrimação nos olhos. O tratamento também depende do tipo. Para um diagnóstico exato, só através de exames.
O ideal e recomendado pelos médicos é que seja realizado anualmente um exame oftalmológico. A prevenção é o melhor remédio para males como o glaucoma, por exemplo. Muito bem, conferimos aí, portanto, a história da Dona Maria. E há uma coisa importante que a gente deve dizer, No Brasil, mesmo com aquele dado que já apresentamos da OMS, no Brasil a falta de dados estatísticos e epidemiológicos confiáveis dificulta a avaliação real da extensão dos problemas visuais da nossa população. E os dados utilizados para esta avaliação vêm da própria OMS, que já falamos, e não são originados de estudos epidemiológicos de base populacional local, como é feito em alguns países desenvolvidos, que não é o caso do Brasil, E para nos esclarecer melhor sobre o assunto, já contamos com a presença aqui no programa Assunto do Dia do Dr. Heraldo Sá Martins, ele que é médico oftalmologista do Senor, que é o Centro de Olhos do Recife. E além dele, estamos contando com a presença do Dr. Fernando Ventura, ele que é médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Vieira, ou melhor, Fernando Ventura, corrigindo aqui, no Instituto de Olhos Fernando Ventura, IOFV. Sejam muito bem-vindos aqui, é um prazer muito grande recebê-los, começando aqui pelo Dr. Sá, É um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe, bom dia aos teleouvintes, é um prazer estar aqui. Vamos então conversar sobre glaucoma especificamente e se entrar em outro assunto também vamos conversar, desde que seja da área de oftalmologia. Muito bem, e também agradecemos ao Dr. Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia Felipe, bom dia, e agradeço aí o convite, realmente da Rede Brasil, o seu convite para estarmos aqui, para poder realmente esclarecer a população diante de uma doença tão grave e que é realmente de problema de saúde pública. Realmente o governo tem que tomar realmente muito cuidado com esse tipo de doença. E nós observamos, nós falamos aqui sobre a questão dos dados, doutor Fernando, e um dos grandes problemas de fato, até para os médicos, para tentar avaliar situações e casos e tentar chegar no denominador comum, enfim, é a questão do acesso a informações com relação a dados, estatísticas no Brasil, Há muita essa dificuldade aqui. O senhor acredita que seria por causa de quê, na sua avaliação? Você falou exatamente um dado importante, quer dizer, metade das pessoas que têm glaucoma não sabem ter glaucoma. Quer dizer, não foram nem ser examinadas. Quer dizer, já tem uma negligência do paciente em si de não ir se consultar exatamente nas idades exatamente que devem ser examinados. O segundo é exatamente o poder público que não dá acesso a essas pessoas carentes. O SUS não consegue realmente resolver esse problema do acesso à pessoa. Quer dizer, tem pessoas que passam um ano para poder ser atendido no SUS. Então ele já tem perdido a visão. Quer dizer, num glaucoma de ângulo aberto, até que ele perde pouco, vamos dizer assim, com um ano. Porém, num glaucoma agudo, ele fica cego. Se ele tiver uma crise de glaucoma agudo, em menos de algum mês, ele já fica cego. Então, há uma necessidade realmente de uma responsabilidade governamental para tal. Além do mais, que esse o tratamento também é um tratamento caro. Não é barato. Não é barato. Muito caro, Está sendo muito caro. Os colírios são muito caros. Então, dificulta essas pessoas mais pobres a terem exatamente uma adesão ao tratamento. E fica muito difícil a escolha dele, Ou ele come, ou então ele cega. Quer dizer, uma escolha realmente muito, muito difícil. Até mesmo as pessoas do meu consultório, aquele do consultório de Heraldo também, que tem um nível melhor, reclamam exatamente do preço desses colírios. Então tem todas essas dificuldades de aderência, de chegar ao médico, e de não saber realmente que tem a doença. Agora, por não saber também que tem a doença, será que o glaucoma apresenta alguns sintomas, doutor Heraldo? Ou na fase inicial não apresenta sintomas, é assintomático? Uma das definições de glaucoma é que ele é um ladrão sorrateiro. Nossa. Ele está lhe roubando e você não está sentindo, Então, o que acontece é que os sintomas de glaucoma mesmo, eles são muito vagos. Às vezes um paciente se queixa de lacrimejamento, o paciente se queixa que tem um pouquinho de dor de cabeça, o outro se queixa que tem a visão um pouco embaraçada, que são sintomas comuns a outros problemas oculares, problemas de óculos, às vezes problemas de olho seco. Olho seco. Então, os sintomas do glaucoma mesmo são muito vagos, porque o que está acontecendo no glaucoma
é que estão morrendo células lá atrás do olho e morre sem ele sentir, morre sem dor. E o que está desaparecendo é o campo da periferia, que ele não está notando que está... Ou seja, o campo de visão periférico, que é aquele que a gente observa aqui do lado, né, do lado dos olhos, vai se acabando, e algumas partes também do campo central, mas como são partes pequenas, a pessoa não tem como se aperceber disso, a não ser que o exame especializado mostre que ele perdeu parte do campo de visão. Agora, como é feito esse diagnóstico, doutor, na clínica, né? Como é feito esse diagnóstico para saber se de fato a pessoa tem glaucoma ou não? Olha, diferentemente do que a maior parte dos pacientes possam pensar, você não chega assim e tem um exame que faz, pô, de amanhã você está com glaucoma, não. Às vezes, você pode levar meses ou até anos até decidir que um paciente está com glaucoma, não é verdade, Nossa, Fernando? mas por quê? Porque o problema de glaucoma não é um fator, um número, não é como uma dosagem de glicose, por exemplo, que a partir de tal você considera diabetes, entende? Glaucoma é uma coisa multifatorial. Às vezes você vê um paciente com pressão alta, ele tem 22 de pressão, mas não tem glaucoma. Às vezes você vê um paciente com 12 e tem glaucoma. Então, acabou-se essa ideia de dizer que glaucoma é pressão alta. A gente hoje tem que lançar a mão de exames muito sofisticados e, às vezes, a gente só vai decidir que o paciente tem glaucoma quando a gente notar progressão, porque a definição do glaucoma é de que há uma perda progressiva de fibras do nervo óptico. Então, para você detectar essa perda, você tem que detectar. Hoje tem quantas? Tem tantas. Daqui a 6 meses tem quantas? Aí você nota que está havendo uma queda na quantidade de fibras, está havendo uma retração do campo, só então você decide tratar. Ou seja, é um conjunto de fatores que o médico vai avaliar, vai observar, vai fazer um acompanhamento para daí chegar a um resultado. Né? Às vezes o médico é até mal interpretado, né? Eu fui ao doutor fulano, ele disse que eu não tinha, fui ao doutor ciclano, ele disse que tinha. Né? E muitas vezes o paciente esse paciente que a gente chama borderline, que é o paciente fronteira entre ter e não ter. Então, alguns colegas, eles já querem tratar já profilaticamente, que é melhor você tratar, mesmo que ele não precise, do que você não tratar e ele perder. Mas será que não tem efeitos colaterais nesse caso? O senhor vai responder no próximo bloco, tá bom? Tá Tanto bem. o senhor como o doutor Fernando aqui. Vamos agora a um breve intervalo, você aproveita essa pausa e participa conosco. Pode enviar sua dúvida, sua mensagem através do nosso WhatsApp, pelo 9920 39435. Tá passando aí no rodapé do seu vídeo para que você possa anotar e enviar sua mensagem instantânea. Daqui a pouquinho estaremos de volta. E hoje estamos falando sobre o glaucoma, um assunto muito importante, um assunto de saúde pública e, como vocês bem sabem, já falamos aqui desde o início do programa que o glaucoma é uma doença silenciosa e tem tratamento sim. É o que a gente vai conferir nesse instante no nosso quadro É Notícia. E quem tem mais informações para a gente no nosso quadro É Notícia é a Thalita Belo, com informações da internet. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Olá, pessoal do estúdio. E você que está acompanhando o programa, nesta quarta-feira o destaque de hoje está no blog Vida Saudável do Diário de Pernambuco, que fala sobre o glaucoma. De acordo com o site, a doença tem fatores de risco, como o hereditário. Se existe alguém na família com glaucoma, é preciso ficar atento. Como você não sente, é importante ir à consulta oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. E existem mais de 40 tipos de glaucoma, mas o mais frequente é o glaucoma primário de ângulo aberto, que normalmente é assintomático, não apresenta sintomas. Mas existe o glaucoma em que você pode ter dor súbita no olho e uma baixa de visão importante, que é a crise de glaucoma agudo e que, se não for tratado, pode levar à cegueira em até 3 dias. É o que explica uma oftalmologista ouvida pelo site.
Vamos então voltar aos estúdios do assunto do dia, tema de hoje muito importante. Te vejo amanhã aqui no É Notícia, se Deus assim nos permitir. Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações que vieram acrescentar ainda mais aqui a nossa conversa sobre esse assunto. E como você bem sabe, estamos contando com a presença aqui no programa Assunto do Dia, desde o início aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, com a presença do doutor Fernando Ventura, ele que é oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, IOFV. E também contamos com a presença do doutor Heraldo Sá Martins, ele que é médico oftalmologista do CENOR, que é o Centro de Olhos do Recife. Bom, e a gente vai conferir nesse instante algumas perguntas que são típicas das pessoas com relação ao assunto de hoje, né? Vamos conferir agora, né, os mitos e verdades. Vamos conferir a primeira tela com a seguinte pergunta. Verdade ou mito? Ter familiares com glaucoma aumenta o risco de ter glaucoma. Verdade ou mito, doutor Heraldo? Verdade pura. Por quê, doutor Heraldo? Porque o glaucoma é um glaucoma que há uma carga genética, uma predisposição genética para você ter o glaucoma. Inclusive estão tentando até localizar sites nos cromossomos que seriam responsáveis pela pessoa ter glaucoma. Então, se você tem pai, tem mãe, tem irmão que tem glaucoma, fica já, como se diz, com a barba no molho, porque é bom testar, sabendo que se você tem mais do que 35 anos de idade na população geral do Brasil, a possibilidade é que a cada 50 pessoas, uma tem glaucoma após atingir essa faixa etária de 35 anos de idade. Então, o alerta já está posto aí para as pessoas ficarem atentas, não é? Principalmente a partir dos 35 anos de idade. Muito bem. Vamos aqui dar sequência, não é? Sequência aqui às telas com as principais dúvidas das pessoas com relação à temática. Olha só, verdade ou mito? A pressão alta dos olhos pode ser um indicativo de glaucoma. Sim ou não, doutor Fernando? Não é mito. A pressão alta dos olhos, ela é um fator de risco principal. Ela não é sinônimo realmente de glaucoma. Então, assim, lógico que isso está devendo alguns anos atrás, da década de 70, que era exatamente sinônimo. Mas a partir depois de evidências clínicas, dentro de muitos estudos, então realmente ele passou a ser fator de risco. Tá certo? A pressão alta é fator de risco. Necessita fazer alguns estudos, alguns exames mais, para ver se a pessoa tem realmente glaucoma ou tem uma hipertensão só. Muito bem, doutor Fernando. Vamos aqui dar sequência aqui às telas. Na terceira tela, a gente confere mais uma outra dúvida frequente dentro dos mitos e verdades. É verdade ou mitos? A cegueira causada pelo glaucoma é reversível. É mito ou verdade, doutor Heraldo? O glaucoma é causado por morte de células nervosas e até onde a gente sabe, as células nervosas não têm muita tendência a serem ressuscitadas. Então, se você perde tantos mil células em um nervo e você para o glaucoma, você para a morte dessas células que estão morrendo, mas a que morreu, morreu. Então, até onde a gente conhece hoje a oftalmologia, o que você perdeu do glaucoma está perdido. Você tem que agora brigar para não perder mais. Porém, existem estudos feitos numa área fronteira da medicina, que é a chamada medicina regenerativa, onde você já vai ver estudos com células-tronco. Inclusive, era uma próxima pergunta que eu ia fazer agora, e foi bom o senhor ter adiantado, foi excelente, até porque as pessoas ficam com mais esperança aí, não é? Pois é, eu fui atrás, porque a China está mais adiantado nessa questão de células-tronco. Então, no ano passado, eu fui 3 vezes lá na China, atrás disso, num instituto chamado Bake Biotechnology, que eles estão fazendo esse tratamento. Então, esse tratamento não é muito ainda assim bem visto do lado de cá do mundo.
no Ocidente, né? Mas eles têm mostrado pacientes que aumentam o campo de visão, pacientes que param de Então, de o perder. resultado tem sido positivo com relação às pesquisas lá na China, né? Porque eles estão mais adiantados nessa tecnologia de células-tronco. Mas aqui, do lado de cá do mundo, a gente não aceita ainda muito, não. A gente quer acreditar mais ainda nisso. Agora, por que o senhor acha que não há essa aceitabilidade por parte do ponto de vista da classe, não dos médicos, mas dos cientistas ocidentais? É porque a sistemática de estudo, de apresentação na China é diferente dos critérios que nós, né, aqui no Ocidente, admitimos. Então, tem muita coisa que é empírica e ele mistura muito o tratamento da célula-tronco com massagens, com acupuntura, com outras terapêuticas colaterais, entende? Que a gente não sabe se foi um ou o outro que causou a melhora, ou se a melhora é psicológica. Então, é melhor deixar esses tipos de tratamento baterem do lado de cá do mundo e a gente destrinchar pelos critérios ocidentais, que foi a mesma coisa que aconteceu há 3 décadas atrás com a cirurgia de miopia. Ela, quando foi desenvolvida lá na Rússia, era muito empírica, não era bem quantificado. Mas depois que veio para cá, aí foi feito aquele grande estudo, né, o PERC, né? E a gente melhorou, a gente quantificou, publicou trabalhos, entende? Mas existe essa esperança, existe essa fronteira na área da medicina regenerativa. O doutor Fernando, o senhor também que acompanha bastante essas pesquisas, também é um homem conhecedor, um médico conhecedor, e respeitado não só aqui em Pernambuco, mas no Nordeste, no Brasil e afora, enfim. O senhor acredita que o que falta aqui no Brasil e também aqui no Ocidente o incentivo a pesquisas, a investimento em pesquisas, o senhor acredita nisso? No Brasil, zero. Zero, não é? Zero. Quer dizer, as grandes universidades que poderiam estar à frente de alguma pesquisa, pelo menos na área oftalmológica, realmente estão completamente perdidas. Isso aí não tem. O que nós acreditamos exatamente é os Estados Unidos e a Europa, está entendendo, que possam realmente pegar pesquisas, não é isso, doutor Heraldo? Quer dizer, eles têm realmente protocolos bem definidos, está entendendo? Eles só colocam isso, tem muita evidência clínica, com muito estudo, anos, eles projetam anos de estudos para um problema desse. Quer dizer, é muito diferente do estudo da China, a Rússia, a dificuldade é um pouco. A Rússia foi até menos dificuldade, está entendendo? Mas a Cuba, como teve um problema de retinose pigmentar, alguns tempos, alguns anos, uns 30 anos atrás, porque eles não mostram o estudo que faz. Então fica muito difícil esses países fechados, tá entendendo? Ter uma transparência na medicina, como realmente o Ocidente é obrigado pelas vigilâncias, né, FDA e tudo e tal, obriga a ter. É como o doutor Heraldo mesmo falou, muito bem, não é? Essa questão da metodologia aplicada nos estudos, nas pesquisas, que não são aceitas, né, como aqui no Ocidente se aplica, não é, essas pesquisas. Nós somos muito mais criteriosos. Você vê um resultado inicial, mas você tem que projetar uma certa quantidade de anos para estudar quais são as complicações, porque você pode dar um tratamento hoje que daqui a 8 meses vai cegar a pessoa, por exemplo. Então, né, ter um resultado inicial e começar a fazer em todo mundo, entende? Você tem que ter o passo a passo de cada inovação que é colocada na medicina. Muito bem, doutor Heraldo, doutor Fernando. Vamos aqui dar sequência às outras perguntas típicas aqui da população com relação ao assunto de hoje. Mito ou verdade? O colírio para baixar, né, o uso do colírio para baixar a pressão ocular deve ser usado para sempre. Isso é um mito ou uma verdade, o uso do colírio? É uma verdade parcial. Vai ser verdade, né, para uns e não vai ser verdade para outros. Quando você é diagnosticado e você realmente tem glaucoma, tem colegas que começam o tratamento, por exemplo, com a trabeculoplastia, a laser, porque sabe que é um paciente que não gosta de usar colírio, que ele não vai ser adstrito ao tratamento. Tem outros colegas que começam com o colírio. E tem pacientes que você passa o colírio e o paciente volta perdendo o campo. E ele diz, doutor, às vezes eu me esqueço, lá no interior que eu moro falta o colírio, às vezes eu não gosto de colocar, às vezes eu vou dormir e esqueço de colocar.
Aí um paciente desse é melhor você fazer logo a cirurgia. A cirurgia, né? Mas só que você faz a cirurgia, a gente vai entrar nesse detalhe já, que é uma cirurgia para fazer o humor aquoso, o líquido interno do olho, escoar mais fácil do olho. Então você vai abrir uma passagemzinha, mas aí vai o organismo, entope aquela passagemzinha de novo e a pressão sobe. Nossa. Aí ele volta para o colírio ou volta para outra cirurgia. Mas tem pacientes que você faz a cirurgia e efetivamente ele passa a vida todinha com aquela cirurgia funcionando. O glaucoma não volta. Então, para esse, ele não vai usar a vida toda. É por isso que eu estou dizendo que é uma verdade parcial. É um caso a caso. Vai depender muito da regeneração, do poder... Assim, dos mecanismos de boicote do organismo, de desmanchar o que o médico fez. Isso vai depender de cada indivíduo É um mesmo, caso né? a caso. É por isso que o paciente de glaucoma é um paciente que vai ficar junto ao oftalmologista a vida toda, porque ele não sabe se aquela cirurgia ela vai entupir. O colírio que ele está usando ainda tem outro problema, a chamada taquifilaxia. Ele usa 1, 2 anos, depois do 3º ano a pressão começa a subir com aquele mesmo colírio, como se o organismo se adaptasse àquilo e não reagisse mais àquele colírio. Aí ele vai ter que mudar para outro colírio. Nossa. Então, alguns pacientes efetivamente vão usar, como o Fernando falou, até a missa de 7º dia. Vamos à sequência aqui, né? A sequência aqui, as telas. Olha só, a quinta pergunta aqui que vem é a seguinte. Verdade ou mito? Mesmo com a pressão ocular baixa, a visão pode continuar piorando. Isso é verdade, é meia-verdade, é mito, doutor Fernando? É verdade, porque inclusive nós temos o glaucoma de pressão normal. Tá certo? Então é um glaucoma difícil, porque a pressão... É difícil de diagnosticar também ou não? É também. Mas temos meios de diagnosticar. Sim. Temos meios. Problema da córnea mais fina, tá entendendo? Uma escavação maior, tá entendendo? Mas não é um glaucoma fácil de diagnosticar. E aí que passa exatamente, tá entendendo? Pelos oftalmologistas, porque ele tira a pressão, toma uma pressão de 12, 14 e não, ele diz logo que não tem pressão, não tem glaucoma, por exemplo. Porque um dos grandes exames que nós temos para o glaucoma se chama exatamente o exame do nervo óptico. O oftalmologista, mesmo não sendo glaucomatólogo, ele tem de ver exatamente o estado do nervo óptico. E é o nervo óptico que vai apresentar, quer dizer, o nervo óptico está sendo, a escavação está aumentando, está progredindo, as alterações campimétricas do campo visual estão aumentando, progredindo também, evoluindo, e a pressão continua baixa. Entendi. Então nós temos que fazer os outros exames, está dando para ver se tem problema de carótida, problema nutricional, problema de pressão às vezes muito baixa, a pessoa que tem hipotensão diminui e tem uma possibilidade muito grande exatamente de ter essa pressão. Porém, quem tem mais essas pressões, esse glaucoma de pressão normal, ou então pressão baixa, são os negros, que é outro fator de risco, e os orientais. Os orientais é um percentual altíssimo desse tipo de pressão. Muito bem. E vou pedir licença agora aos nossos convidados, tanto ao doutor Heraldo Sá Martins, como também ao doutor Fernando Ventura. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes do nosso intervalo, você amigo telespectador, você amigo internauta que nos acompanha pela internet, olha só, o Félix, que é gerente comercial do Cemitério Memorial Vale da Saudade, tem um recado especial para você sobre planos funerários. Confira. Receber a notícia que um ente querido faleceu não é fácil, não é mesmo? Neste instante, é como se tivessem tirado o chão da gente. Precisamos estar preparados para todos os momentos da vida, inclusive os momentos desagradáveis. Olha só, o Vale da Saudade prorroga neste mês de novembro a promoção do Plano Cobertura Total, o primeiro plano funerário 2 em 1 do mercado. 2 em 1 porque resolve o problema das famílias por completo e não apenas pela metade. Neste plano, sua família vai poder nominar 10 pessoas. E quando uma destas 10 pessoas vierem a falecer, nós vamos oferecer o caixão, a coroa de flores, o carro para levar o falecido, um ônibus para os amigos e os parentes acompanharem o cortejo, mais 2 gavetas para sepultamento no próprio Vale da Saudade. Tudo isso por um pequeno sinal e R$ 49 mensais. Neste mês também estamos lançando a nossa quadra de ossuários.
Todas as famílias que precisarem retirar os restos mortais de um ente querido de um cemitério público, agora podem levar para o Vale da Saudade. Nossos ossuários estão sendo vendidos com 50% de desconto, numa condição super facilitada no próprio cartão de crédito. Então pegue o telefone e ligue agora, 3423-7802. Repetindo, 3423-7802. Antes, acompanhe o recado da irmã Lizinete. Como é que a senhora ficou tomando conhecimento sobre a nossa empresa? Eu vi, né, o comercial, aí eu liguei, aí eu fiz o meu cadastro e estou pagando até hoje. Eu acho que a pessoa devia pensar na vida e pensar na morte também. E acho que isso é um propósito de vida também, porque a gente tem que se preparar. Cemitério Vale da Saudade. Dignidade por um preço que você pode pagar. Bom, já estamos de volta, minha gente, com o programa Assunto do Dia e temos mais um problema para ser resolvido no nosso quadro O Direito é Seu. A telespectadora Helena Silva, ela enviou para a nossa produção uma dúvida sobre direito trabalhista. E quem responde à dúvida da nossa telespectadora é o advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Ney Araújo, Dr. Ney Araújo, em mais um quadro O Direito é Seu. Felipe Cavalcante, a dona Helena assevera que depois da sua dispensa descobriu uma doença decorrente do seu trabalho. Nós temos encontrado muitas vezes situações semelhantes à da dona Helena. E aí há proteção para esta situação. Há inclusive uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo, não é, que deva haver a reintegração. Ou seja, se a doença decorrente do trabalho, ela deverá ser reintegrada. Se ela estiver de benefício, evidentemente que se aguardará o encerramento deste benefício para esta reintegração. Muitas vezes, a conversão dessa reintegração e indenização. Indenização pelo período que é assegurado, porque reintegrada ela tem mais um ano garantido de efetivo trabalho, com recebimento de todos os direitos. Então, se não for dada a reintegração, se o juiz optar pela indenização, ela deverá receber no mínimo o valor correspondente ao salário dos 12 meses, férias, 13º salário, FGTS, indenização dos 40%, ou seja, todas as verbas que ela receberia se efetivamente trabalhando estivesse. E outra coisa, dona Helena, se a sua doença foi provocada pela empresa, cabe também entrar com um pedido de indenização pelos danos que a senhora sofreu. Afinal de contas, a lei existe para punir aqueles que causam prejuízo a outrens. Portanto, a senhora tem essas opções para solucionar o seu problema. Muito bem, agradecemos ao Dr. Ney Araújo por mais uma participação conosco no nosso quadro O Direito é Seu. E se você também quer participar conosco, quer mandar a sua mensagem para a gente, a sua dúvida dentro do campo de atuação do direito, você visita a nossa fanpage lá no Facebook, nossa página do Facebook, facebook.com/assunto do dia. Este endereço está passando aí no rodapé do seu vídeo. Você vai lá, posta a sua pergunta, tá bom? E vamos atrás de um profissional do direito para responder a sua pergunta. É mais uma prestação de serviço e utilidade pública da Rede Brasil de Comunicação. Gente, hoje estamos falando sobre o glaucoma. E só lembrando que a prevenção dos males causados pelo glaucoma está baseado fundamentalmente no diagnóstico precoce da doença. É um exame
oftalmológico completo, feito por um especialista, por um oftalmologista. E no conhecimento dos fatores de risco, existem as pessoas com história de casos de glaucoma na família e também a raça negra tem 4 vezes mais predisposição de apresentar a doença do que a raça branca. Bom, temos aqui, inclusive, a sequência das outras telas dos mitos e verdades do bloco anterior. A gente vai dar prosseguimento. Só relembrando aqui os nossos convidados de hoje, nós contamos com a presença desde o início aqui da nossa conversa, com a presença do Dr. Fernando Ventura, ele que é médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, IOFV. E também contamos com a presença do Dr. Heraldo Sá Martins, ele que é oftalmologista do CENOR, que é o Centro de Olhos do Recife. E vamos dar sequência aqui às telas com os mitos e verdades. Olha só, será que é verdade ou mito? Quando se opera o glaucoma, o problema da pressão está resolvido? Verdade ou mito, doutor Heraldo? Infelizmente, o tratamento cirúrgico do glaucoma, entendendo-se por cirurgia, a cirurgia propriamente dita ou a cirurgia a laser. Então, há uma diversidade muito grande de tratamentos, que isso depende da experiência pessoal e também da disponibilidade de equipamentos de cada cirurgião, de cada serviço. Então, a cirurgia tradicional que se faz hoje, na maior parte dos casos no Brasil, é uma cirurgia que vai fazer um túnelzinho de dentro da câmara anterior do olho para debaixo da conjuntiva. E o humor aquoso, então, passa a escoar por esse túnelzinho que você abriu. Chama-se trabeculectomia, que a gente, no meio oftalmológico, a gente dá um apelidozinho de TREC, vai fazer uma TREC. E de alguns anos para cá, se aprimorou mais essa cirurgia, fazendo com que ela não tenha que penetrar dentro do olho. Ela afina bastante a esclera até que começa a transudar líquido, e ali esse líquido transuda para debaixo da conjuntiva. Então, essa seria a cirurgia que faz apenas a delaminação. Fora essa cirurgia, ainda tem outra cirurgia em que você entra dentro do olho durante a cirurgia de catarata, quando o paciente tem catarata, ou se o paciente já foi operado de catarata e ainda tem glaucoma, e você vai atrás da íris, num local onde você não vê, você vai com uma sonda. E essa sonda tem como se fosse essas que opera apêndice. Sim. Ela é muito pequenininha, mas ela mostra atrás do olho no monitor de televisão. E essa mesma sonda dispara laser nas estruturas que estão bombeando líquido para dentro do olho, que é o epitélio ciliar. Então, com isso, você também baixa a pressão. E tem o laser que se faz em consultório, que se chama-se de trabeculoplastia seletiva, em que você dispara vários tiros nas células que deixam escapulir líquido do olho. Então, tudo isso baixa a pressão. Mas, infelizmente, tudo isso pode ser boicotado depois de algum tempo pelo organismo, ou então você vai continuar bem a vida toda. Nossa. A única forma de você saber se o procedimento continuou efetivo, se foi efetivo e continuou efetivo, é fazer o segmento semestral ou anual. Então, independente da técnica que você foi abordado, se a laser, se a cirurgia é penetrando na câmera, você vai ter que ser sempre seguido a vida toda. Muito bem, doutor Heraldo. E temos aqui uma última tela dentro dos mitos e verdades de hoje. Olha só, a 7ª, não é? Quando se opera o glaucoma, a visão pode voltar? Verdade ou mito, doutor Fernando? Não. É exatamente como nós falamos no início, né? É uma perda irreversível, essa perda. E por isso falamos muito com nossos pacientes, está entendendo? Porque eles comparam muito a perda com a catarata recupera-se, é uma recuperação espetacular quando nós operamos a catarata, a cirurgia é tranquila, porém a cirurgia de glaucoma não recupera. Às vezes até piora um pouco exatamente a visão, porque ela é catarogênica, então às vezes aumenta um pouquinho a catarata, está entendendo? E isso piora. O único
que nós dizemos assim que melhora um pouco, não a visão, mas melhora às vezes o nervo óptico, é a cirurgia do glaucoma congênito. Esse é uma cirurgia de urgência, logo o recém-nascido for diagnosticado, tem que ser operado, e aí sim, tem vários trabalhos em que aquele nervo óptico já está alguma destruição, alguma escavação maior, há uma recuperação. Mas aí exatamente porque é um recém-nascido. Há um poder regenerativo maior nesse caso do congênito. Adulto, né? não, a visão não vai voltar ao que era exatamente pelas perdas do glaucoma. Agora, com a cirurgia, doutor Fernando, há a possibilidade de estacionar o avanço? De controlar. Né? É como o Heraldo disse, quer dizer, nós temos várias... Para não chegar à cegueira, exatamente. Nós temos condições de controlar, fazendo a cirurgia, adicionando colírio, adicionando laser, colocando tubos, né, valvulares, para fazer tudo que a pessoa exatamente fique, pelo menos até, que você não sabe qual é um movimento de mão para uma pessoa que não enxerga nada, ele tem um movimento de mão, vê um vulto, já é uma grande coisa. Com certeza, com certeza. Mas infelizmente a visão no glaucoma, ele não volta ao que era anteriormente. Bom, doutor Heraldo e doutor Fernando, né, temos um vídeo aqui, né, que o senhor trouxe para a gente, doutor Heraldo. Esse vídeo que está aí na tela é um olho que está implantado com uma lente intraocular. Sim. Durante a cirurgia de catarata, e esses pitoquinhos que vocês veem aí, esses aqui ao lado? Eles são os processos ciliares. Certo. Então você entra com a endossonda com laser e visualizando na televisão, como no quadro que está à esquerda, acima, Sim. é a visualização do cirurgião. Aqui. Cada processozinho desse, ele é coagulado e o epitélio dele, que é quem produz líquido para dentro do olho, a gente destrui cerca de uns 70% dessa parte anterior dos processos ciliares. E eles vão encolhendo, como vocês veem lá no quadro, a lateral, aí repetindo o mesmo vídeo. E com isso, durante a cirurgia de catarata, pode ser um bom momento para você fazer com que o paciente baixe a pressão ocular e não tenha mais que depender de colírios, justamente por essa endociclo fotocoagulação, que a gente apelida de ECP. Então, esse é o processo que demora cerca de 2 minutos. Ele adiciona cerca de 2 minutos à cirurgia normal de catarata. Muito bem. E há um resultado positivo aí depois de um procedimento como esse? Os resultados são muito bons. Isso já tem sido usado há mais de 20 anos e aqui no Brasil, acredito que há cerca de 3 anos. 3 anos aqui no Brasil, não é? Muito bem. Temos aqui, inclusive, a gente vai sentar para conversar um pouquinho mais, né, com os nossos convidados. Temos aqui, inclusive, muitas pessoas que enviaram suas mensagens, suas dúvidas com relação à temática de hoje através do nosso WhatsApp. E você também pode participar conosco pelo seguinte número, atenção, 9920 39435, 9920 39435, e pode participar também, assim como várias pessoas, a exemplo aqui da Luzinete, a Luzinete lá de Jaboatão, não é? Participando conosco. Ela pergunta o seguinte: por que será que meus olhos queimam tanto e me parece que tenho uma linha dentro do meu olho? De ano em ano vou ao médico, mas não entendi aqui o que ela colocou, mas a gente entendeu mais ou menos o que ela trouxe para a gente aqui, né? A questão desse olho dela que começa a queimar e ela sente como se tivesse uma linha, não é, uma agulha, pontiaguda, enfim, no olho, né? Dentro do olho. Isso pode ser algum sinal específico do glaucoma ou qualquer outra doença. Algo não vai bem, com certeza, não é isso, doutor Fernando? Realmente ela não está dizendo aí se está por acaso usando colírios para glaucoma ela não disse, ou não. Ela não disse. Isso é muito comum no olho seco. Olho seco, né? Seco. Tá entendendo? Quer dizer, essa sensação de areia, essa sensação de linha, alguma coisa, exatamente é muito do aceno de olho seco, e que nas mulheres são 4 vezes mais do que no homem, devido exatamente aos distúrbios hormonais. Tá certo? Bem. Então isso é importante. Uma diminuição da produção de lágrimas? De lágrimas. Às vezes é da quantidade, às vezes é da qualidade. Então há uma necessidade realmente dela fazer alguns exames, tá, de algum especialista até de vias lacrimais, para poder ver exatamente, porque tem, além de colírios, tem também, inclusive, medicação sistêmica, tá, para melhorar mais o lacrimejamento e a lágrima dessas pessoas. Isso é importante frisar para o paciente que o olho seco nem sempre é seco.
O problema é mais qualitativo, porque o filme lacrimal, que reveste o olho da gente e a pálpebra fica sempre espalhando, né, cerca de 20 vezes por minuto, a gente pisca espalhando, ele tem uma camada mais interna de proteína, uma média de água e a externa, que é a camada lipídica de gordura. E essa camada de gordura é produzida por cerca de 32 glândulas que a gente tem dentro de cada pálpebra. Elas ficam o tempo todinho jogando aquele óleozinho. Por isso que o olho da gente é assim. Né? Mas é que esse óleozinho faz com que a água não evapore fácil, por conta dessa camada de óleo. Então, na realidade, 70% dos casos que a gente classifica como olho seco, ele na verdade é um olho que tem líquido, mas ele tem a chamada disfunção das glândulas de meibômios, DGM. Então, essa camadazinha de lipídio é o que está faltando para que você não pisque e a água evapore rápido. É isso que o paciente tem que entender. Pelo fato dele ter lágrima e ter o olho molhado, a gente classifica ele como olho seco e ele fica sintomático. E eu não sei se essa agulhazinha que ela fala é o olho espetando ou é uma camadinha que às vezes a pessoa puxa assim, que parece um filamentozinho, que aquilo é o muco. Entende? Porque vai juntando aquele muco. Então, é importante frisar que você, para ter olho seco, não tem olho seco não. Às vezes o olho está molhado, mas quando você pisca, a água evapora, o olho seca. Muito bem, explicação importante, não é, sobre essa questão do olho seco, não é, que é uma coisa muito comum atualmente, até pelo uso das tecnologias, poluição, né, ar-condicionado e tudo mais, né? O uso de computadores, de tablet, aí no seu celular, tudo e tal, isso é exatamente, você deixa de piscar, como o Heraldo disse, você, aqueles movimentos, né, necessários para formar um filme lacrimal, você aí diminui bastante esse piscamento. E com isso, vai ficando o filme normalmente você prejudicado. Você está envolto, né, lá no Facebook, olhando e acompanhando, seu piscamento às vezes cai de 20 para 3, 4 vezes por minuto. O que aí, traz uma série de prejuízos, com certeza. É muito pouco, né? Você está tão entretido ali que você para de piscar normalmente. E em alguns casos é importante o uso de colírio, indicado, é claro, pelo oftalmologista, né, em alguns casos. Não é isso, doutor Fernando? É o que mais encontramos no consultório. Exatamente esse distúrbio, né, das grandes memôrias, da lágrima e tal, não tem dúvida. Bom, vou pedir licença aqui rapidamente aos nossos convidados. Vamos agora a um breve intervalo, mas antes do nosso intervalo, minha gente, você fica com um recado da Angélica, lá da Lady Eva. Tem um recado especial para você, não perca. E na Lady Eva, além de qualidade, você encontra variedade. É isso aí, trabalhamos com todos os tamanhos, looks exclusivos, como este que nós trouxemos para você. Este lindo blazer com um lindo detalhe, esta saia com esse detalhe em renda e para o homem, este lindo terno super 120 com essa camisa em puríssimo algodão, essa gravata em jacá e ainda temos ternos infantis. É isso mesmo, tudo isso na Lady Eva, a sua grife de moda evangélica. Lady Eva, Avenida Conselheira Guiar, número 4887, loja 5. Estamos esperando por você. Já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste instante vamos conferir mais um quadro aqui importante do programa. Vamos conferir o Dicas do Consultor. E no Dicas do Consultor estamos recebendo ao vivo o professor e consultor do mundo corporativo, o professor Eduardo Barros. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no programa Assunto do Dia, professor. Prazer, Felipe Cavalcante. Bom dia a você, bom dia aos convidados, bom dia a todos os telespectadores. Professor, o que o senhor trouxe hoje para a gente de orientações dentro do mundo corporativo? O tema escolhido para nós abordarmos na manhã de hoje é falando sobre inteligência competitiva
para esse momento, esse cenário que nós estamos vivenciando. É de fundamental importância você utilizar a sua inteligência para se tornar um candidato cada vez mais competitivo nesse cenário que nós estamos nos encontrando hoje, Felipe. As últimas informações que nós tivemos com relação ao último trimestre deste ano é que o impacto está sendo muito grande com relação à nossa economia. Nós já somos uma massa de 9 milhões de desempregados no Brasil. Isso perfaz quase um total de 9% da economia, da população economicamente ativa. E por conta disso, nós precisamos utilizar a nossa inteligência da maneira mais correta, mais competitiva, dentro desse cenário que nos encontramos. Lembrando que inteligência é você utilizar dados e informações para a resolução de problemas que apareçam na sua vida e também no mundo organizacional. A inteligência competitiva é um desses assuntos modernos do mundo organizacional, onde as pessoas, inclusive as melhores empresas do mundo para se trabalhar, têm um setor com pessoas atuando nessa área para tornar as empresas mais competitivas, antecipando cenários, estudando cenários, para fazer daquela empresa um modelo de organização, mesmo diante de um cenário de crise como nós estamos nos encontrando na atualidade. Então, para facilitar a nossa metodologia com aqueles que estão em casa, eu preparei uma tela para a gente debater um pouco esse assunto e ficar mais claro, né? Então, inteligência competitiva. O que seria mais ou menos a identificação desse tema? Identifica tendências do mercado, desenvolve análises estratégicas, descobre oportunidade e mapeia riscos. Então, dentro desse conjunto de informações, quem faz inteligência competitiva para as empresas está seguindo esse roteiro. Aí você pode pensar, mas isso serve para as empresas? E eu, pessoa física, serve para você também. Você que está em casa pode, por exemplo, estar antenado a tudo que está acontecendo no mercado organizacional nos dias de hoje. Então, de que forma você pode fazer isso? Ou de qual maneira, de maneira mais plausível, você pode lançar mão desses recursos? Estudando. Então, nós sempre passamos a informação para que todos os profissionais de todas as áreas do conhecimento humano estejam sempre buscando informações. Sempre se atualizando. Sempre se atualizando. É bom você perceber o seguinte, qual é o meu diferencial hoje? Eu quero entrar no mercado de trabalho ou quero permanecer nele. Qual o diferencial que eu carrego? Aí alguns podem dizer, eu tenho uma graduação. Milhões de pessoas têm. Exato. Eu tenho uma pós-graduação. Milhões de pessoas têm. Eu tenho um MBA. Milhões de pessoas têm. Então isso é o que você precisa ter para estar lá. Mas para se tornar competitivo, você precisa ir além. Estar sempre estudando, se atualizando, buscando informações para, na verdade, se tornar mais competitivo. Disso nós não podemos esquecer. Abrir mão de maneira alguma. De maneira nenhuma. E aí, na próxima tela, observar o cenário e estudá-lo para tomar as melhores decisões. Condições aí, entendam como decisões. Aí vem observar os concorrentes. Né? Quem faz inteligência competitiva está sempre na análise da concorrência. Como é que o meu concorrente está se comportando? Não para imitá-lo, mas para fazer aquilo que ele não está fazendo. E aí, com certeza, se destacar e sair na frente. Dando sequência aqui, né, as telas, vamos acompanhar mais outros pontos. Próxima tela. Na próxima tela. Observar os clientes. Aí, no caso, observar os clientes, o que é que eles estão esperando de você. Isso. E aí atender às suas expectativas da melhor maneira possível, se possível até superá-las, tá? Então, dentro desse cenário, o que é que eu estou fazendo para atender o meu cliente? Entenda, se você estiver, por exemplo, numa empresa, numa organização, o seu cliente pode ser o seu cliente interno e também o cliente externo. Porque quando eu tenho uma clientela que trabalha internamente de maneira sinérgica, harmoniosa, transformando aquele ambiente de trabalho num ambiente saudável, os resultados acontecem. Muito bem. Observar o mercado.
e entender como o mercado, na verdade, ele se comporta, como é que ele está funcionando na atualidade, e para isso é necessário estudo, análise, para antecipação dos fatos e, por fim, observar as tendências. Como o mundo organizacional está se comportando nos dias atuais. Se você seguir esses passos, você já está num bom caminho. O bom seria que você pudesse, na verdade, antecipar as tendências. Se você, por exemplo, tem um poder visionário de perceber o que está por vir, nós tivemos grandes empreendedores na humanidade que fizeram isso. Por exemplo, Thomas Alva Edison, ele foi um grande empreendedor e um grande visionário. Ele nasceu pobre e morreu milionário. Por quê? Ele se antecipou aos fatos. Ele tinha essa capacidade visionária de perceber as necessidades que a humanidade detinha e reunia toda a sua inteligência e esforço para a obtenção do objetivo. Um outro empreendedor que nós podemos citar, Santos Dumont, na época que ele pensou no avião, quem poderia imaginar no meio de transporte tão arriscado, mais pesado do que o ar, para transportar pessoas de um país para o outro? E, no entanto, ele reuniu toda a sua inteligência e esforço para a obtenção de um resultado. Da mesma forma, se você, como colaborador, como pessoa que está no mundo organizacional, tiver essa capacidade preditiva e não somente reativa, nós estamos muito mais ligados a reagir do que ser esse visionário que tem a capacidade de antever aos fatos. Você está no caminho certo para utilizar a inteligência da melhor maneira possível no mundo organizacional. Professor Eduardo Barros, com certeza nós aprendemos mais um pouco aqui sobre o mundo corporativo, um outro aspecto que o senhor trouxe para a gente, a questão da inteligência comportamental, competitiva dentro do mercado de trabalho, e nós queremos agradecê-lo mais uma vez pela sua participação. E o senhor tem um recado especial para as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante, não é verdade, isso? É verdade. Agora, no próximo sábado, nós estaremos com um evento na Faculdade dos Guararapes. É uma parceria da EBS Consultoria, a nossa consultoria com a Faculdade dos Guararapes, onde nós estaremos levando 6 palestrantes com 6 temas diferentes para que você, entendendo esse cenário de crise que nós estamos vivenciando na atualidade, você possa passar por ele com menos turbulência. Então você é o meu convidado, você não pode faltar, vai ser um dia inteiro de conhecimento transferido pelos palestrantes para todos aqueles que participarem. Quem ligar agora... Olha só, hein, gente, preste bem atenção. Aquele que estiver assistindo o programa e ligar para o telefone da nossa consultoria, o 99718-8818, vai ter um bônus especial para participar do evento. Mais uma vez o número, professor? 99718-8818. Ouviu bem? Não deixe de participar. É o primeiro meeting de palestrantes empresariais de Pernambuco, que vai ser no dia 5 de dezembro, não é? No auditório da faculdade, o dia todo, são 6 palestrantes trazendo 6 temas diferentes. Inclusive, esse tema que nós abordamos agora, inteligência competitiva, vai ser abordado por um grande palestrante, o Walter Rito, que já esteve aqui no seu programa, trazendo esse tema para toda a comunidade acadêmica que estiver presente no evento. Pois é, ouviu bem? Então corra logo, inclusive pode acessar o site da EBS Consultoria, www.ebsconsultoria, não é isso? .com. E as pessoas vão obter mais informações sobre esta palestra e os eventos também que a EBS organiza, vem promovendo. Exatamente. Esse vai ser o último evento desse ano. Isso. Aí a gente está se organizando para 2016. Muito bem, então não percam, né? Professor Eduardo Barros, muito obrigado por mais uma vez contar com a sua participação aqui. Esperamos tê-lo aqui na próxima quarta-feira em mais um Dicas do Consultor. É sempre um prazer enorme, Felipe Cavalcante, estar aqui com você no seu programa que tem grande audiência, um programa de utilidade pública trazendo temas tão especiais para a população pernambucana. Muito obrigado, professor. Um forte abraço. Grande abraço. E agradecemos aí a todos lá da Faculdade dos Guararapes também, que sempre acompanham o programa Assunto do Dia também, hein? E aproveitando esse clima organizacional, vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Corra logo para pegar a sua caneta, o lápis e um papel para anotar as principais ofertas de emprego de hoje, hein? Vamos conferir aqui no nosso telão as principais ofertas. Na nossa primeira tela temos aqui o indicativo para 2 vagas na área de técnico de refrigeração e fabricação
tá certo? Os principais requisitos apresentados: ensino médio completo e experiência. No caso da experiência, não foi exigida, né, para a vaga, tá bom? E o salário ofertado é de R$ 880. Na próxima tela, vamos conferir também outras ofertas. São 50 vagas para atendente de telemarketing. E os principais requisitos: ensino médio completo e a experiência não foi exigida, tá bom, para o preenchimento das vagas. O salário ofertado é de R$ 788,48. E na última tela, vamos conferir aqui mais outra oferta. São 5 vagas para faturista. 5 vagas para faturista e os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.200. Se você, porventura, ficou interessado em uma das ofertas que apresentamos hoje, fique tranquilo, é só você se dirigir, né, para ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. 155 é o número, né, da localidade, Avenida Rio Branco, número 155. Você vai obter mais informações sobre estas e outras ofertas. Também tem um número telefônico, está passando aí no rodapé do seu vídeo, para que você possa ligar e pedir mais informações sobre estas ofertas e outras que vão surgindo constantemente, tá bom? É o 3355-2900. Eu disse 3355-2900, portanto, sucesso para você. Gente, nós estamos falando hoje aqui no programa Assunto do Dia, no nosso tema principal, estamos falando sobre o glaucoma. E eu gostaria só de ressaltar que as campanhas nacionais de esclarecimento à população brasileira e de prevenção da doença de glaucoma, realizadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, muito tem contribuído para a diminuição de casos de cegueira causada pelo glaucoma em nosso país. Então é importante a gente ressaltar e parabenizar, né, a entidade, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pelo trabalho, pela contribuição, né, à população brasileira. Bom, gente, vamos continuar conversando sobre essa temática. Como você bem sabe, contamos com a presença, desde o início aqui da nossa conversa, com a presença do doutor Heraldo Sá Martins, ele que é médico oftalmologista do CENOR, que é o Centro de Olhos do Recife, e também contamos com a presença do Dr. Fernando Ventura, ele que também é médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, IOFV é a sigla aqui do Instituto, e temos aqui, inclusive, muita gente que aproveitou o intervalo e mandou a sua mensagem, a sua pergunta sobre a temática de hoje. É o caso aqui, ó, do Arthur. O Arthur, ele disse o seguinte: eu agradeço ao programa por tantos temas esclarecedores. Nem conhecia bem o glaucoma, mas tenho certeza que até o final do programa estarei aprendendo mais. Parabéns a todos que fazem o programa Assunto do Dia. O Arthur ainda traz aqui uma reflexão, uma pergunta, me parece, com o uso de crianças, jovens e adultos da internet, no celular, tablet e tudo mais, podemos dizer que a visão será o problema das 5 décadas adiante, ou do século em diante, ou não tem nada a ver que cause a cegueira, esses hábitos, né? Acho que foi a pergunta que o Arthur trouxe para a gente aqui. A gente falou aqui rapidamente da questão do olho seco, né? Isso. Mas será que essa mudança de comportamento, de prática, a questão dos jovens, sempre nas redes sociais, sempre usando o tablet, o celular, o computador, isso pode ser a doença do século daqui para frente? Pode. E atualmente já está se encontrando um aumento de miopia pelo uso desses aparelhos. Miopia? De miopia. Por esse trabalho muito próximo, tanto do computador, do tablet e do celular. Está entendendo? A outra alteração, exatamente, nós já falamos que é exatamente essa síndrome realmente do olho seco, que realmente se dá pelo estado realmente de como eles trabalham nesses aparelhos. Ou seja, pela questão do hábito mesmo, né? A miopia já está exatamente caracterizada em estudos, inclusive nos Estados Unidos, tudo. Muito bem. Inclusive no Ocidente, né, já está assim, tomando assim, uma característica epidêmica.
a quantidade de aumento de miopia. Isso. Nossa. Temos aqui também a Deise lá de Moreno, né, participando conosco. Ela faz uma pergunta: qual é o exame que descobre se a pessoa tem ou não glaucoma? E ainda traz aqui uma outra mensagem aqui. Existe um exame específico? Eu fiz 2 exames oftalmológicos, um apresentou que eu tinha suspeita de glaucoma, o outro deu tudo que devido, não entendi aqui, a pressão alta, acho que foi isso que ela colocou, a pressão alta do olho e a suspeita de glaucoma. Será que essa doença é genética? Não sei se ela tem algum caso de pessoa, né? A Deise aqui participando conosco, doutor Heraldo. É como nós havíamos falado antes, não é fácil você simplesmente fazer um exame e dar um tiro e dizer, bom, para cá é glaucoma, para cá não é. Inclusive, nos pacientes que são ainda na fronteira entre a normalidade e glaucoma, esses pacientes a gente pode demorar meses, fazer vários exames, um diz que tem, outro diz que não tem, outro diz que está na fronteira. Então, mas se você entrou tá com a etiqueta de suspeito, você tem que ser acompanhado, porque aparecerá a oportunidade de que um dos vários tipos de exames que nós dispomos irá realmente caracterizar você como glaucomatoso. Por exemplo, a gente fica acompanhando, a gente pode, como o Fernando falou, o nervo óptico é o ponto crítico que a gente tem que trabalhar em relação a glaucoma. O paciente, à medida que ele tem glaucoma, esse glaucoma prolifera, vai aumentando, a escavação que tem no meio, por conta da morte de células, essa escavação vai aumentando. Esse aumento, a gente hoje pode medir micrometricamente. Não é milimetricamente, é micrometricamente. É outra unidade de medida, né? É, 1/1000 de um milímetro. Isso. A gente pode dizer o tamanho daquela escavação, a gente pode dizer o tamanho da periferia do nervo óptico, estabelecer uma relação. Então, tem equipamentos sofisticados, como o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que mede aquilo. Tem a retinografia com delimitação de escavação. Então, você está na suspeita. A gente não conseguiu provar com a campimetria que você tem glaucoma. A gente fez uma curva, tirando a pressão várias vezes ao dia. A gente fez um teste de carga hídrica, de sobrecarga hídrica, em que a gente manda você beber uns 6 copos d'água, que aumenta a pressão, e vê até onde vai a pressão do seu olho. Então, a gente fez esses exames, não conseguiu ainda enquadrar você como glaucoma, está só suspeito. Vamos lhe ver daqui a 6 meses, porque é um glaucoma de evolução lenta, é de anos, entende? Então, a gente pode levar meses ou anos para realmente tirar a etiqueta de suspeita e classificá-lo como glaucomatoso. Então, não se desespere, não frustre a sua expectativa, porque você fez um exame, um médico disse que tem, e foi no outro, fez outro exame disse que não tem, porque é esse conjunto que vai ser visto vagarosamente para classificá-lo e saber se já deverá ser tratado ou não e de que modalidade você será tratado. O importante do suspeito é exatamente ele saber que está suspeito de glaucoma e daí por diante ele ter, vamos dizer, a consciência que necessita ir para o oftalmologista. Porque esses exames, quer dizer, o primeiro exame às vezes dá um pouquinho errado, dá alguma alteração, e isso é exatamente, nós chamamos até às vezes o aprendizado do paciente, em fazer um campo visual que não é fácil. Um campo visual você é apresentado 500 pontos para você ficar apertando ali. Tá entendendo? Então, precisa reproduzir essas alterações durante umas 2 ou 3 vezes, ou 4 vezes, para exatamente você caracterizar que aquilo exatamente é um glaucoma. Então, a suspeita é importante por causa disso, é para você alertar o paciente, alertar a família, que há uma necessidade dele fazer exames periódicos de 6 meses, de ano em ano. Daí a importância. Muito bem, doutor Fernando. Temos aqui também algumas outras pessoas. O tempo aí está acabando, não é? Isso infelizmente, né? O tempo está indo embora, mas temos aqui muita gente mandando mensagens. Olha só, temos aqui uma pessoa que não se identificou, mas o final dos últimos 4 números dela aqui é o 5358. Bom dia, quero saber se existem colírios específicos para pessoas que têm a pressão alta do olho. Está aqui a participação dessa pessoa. Também temos uma outra pessoa, deixa eu ver aqui. Eu queria saber sobre os avanços da medicina
com relação aos olhos e com relação ao glaucoma. A Gabi, né, participando conosco. Ok, Gabi. Também temos, deixa-me ver aqui, uma outra pessoa, isso? Participando aqui conosco, mandou uma mensagem, deixa-me ver. A Lucivânia, lá de Vitória, ela diz que tem uma sobrinha e tem os netos de 6 anos e a outra de 6 meses. Ela teve glaucoma recentemente. Ela quer saber se as crianças podem ter glaucoma no futuro, né? A questão genética, as pessoas estão preocupadas com relação a isso. Também temos a participação da Tati, lá de Olinda, da cidade de Tabajara. Gostaria de me informar melhor sobre o assunto. Tenho pressão ocular alta, mas meu campo visual é bom. A minha médica falou que eu não tinha glaucoma. Faço acompanhamento e tratamento diário com colírio. Minha pressão é de 25 mmHg. Qual a minha pressão normal? Meus olhos ficam muito vermelhos. O que pode fazer para melhorar a vermelhidão? Está aqui a participação da Tati de Oliveira, aliás, Tati de Olinda, perdão, participando conosco aqui. Então, tivemos aí algumas pessoas interagindo. De maneira geral, o que é que a gente pode trazer para essas pessoas de resposta, doutor? Tá certo. Eu vou falar um pouquinho de uma das perguntas aí específicas, que foi o que é que teve de incorporação novo do glaucoma nesses últimos anos, né? Talvez Fernando adicione alguma coisa à minha lista. Mas o primeiro avanço é que, como você perde fibras do nervo óptico, então a retina, para onde ia essa fibra, ela vai ficar mais fina. Então, a gente começou há talvez 10 anos atrás a medir a espessura das camadas de fibras da retina. Então, essa análise de fibras da retina é um dos indicadores de que você está perdendo fibras no nervo óptico, além da escavação. Isso foi um avanço grande. Outro avanço grande também veio com o advento de que certos glaucomas difíceis de tratar, inclusive em pacientes que já tinham sido operados uma vez, 2 vezes, foi o advento dessas tubos, que são os implantes tubulares e valvulares, que você enfia um tubo dentro do olho, que ele vai para debaixo da conjuntiva e ali ele fica filtrando o humor aquoso, que você conseguiu assim fazer com que a pressão ocular se mantivesse e o organismo tivesse mais dificuldade de entupir aquele tubinho. Outro avanço grande, que é mais recente, é a chamada tomografia de coerência óptica, que é um exame por interferometria a laser, que ele mapeia tridimensionalmente o nervo óptico, mostrando a escavação, e ele inclusive também mede a camada de células da retina. E também esse tratamento que eu falei, que eu mostrei o vídeo, que é você poder tratar o glaucoma cirurgicamente, sem fazer uma cirurgia grande, através de um procedimento a vídeo, durante o procedimento da catarata. Da catarata. Bom, nós estamos sendo avisados agora que o tempo realmente foi embora, né? Isso. Foi embora o tempo e também queremos pedir desculpas aqui aos nossos internautas, os telespectadores também que enviaram suas mensagens, mas o tempo realmente foi embora e nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados pela presença, pelas orientações, pelas explicações. Com certeza vocês prestaram um serviço aqui de utilidade pública no dia de hoje, não é? E nós queremos agradecer ao Dr. Fernando Ventura, mais uma vez, pela presença. Ele que é médico oftalmologista do Instituto de Olhos Fernando Ventura, o IOFV. Né? Muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo. E tenha um excelente dia, né, também, tá certo? Obrigado, Felipe. Um abraço especial também ao meu amigo lá, o Alexandre Ventura, né? Um abraço, Alexandre, um abraço, viu, querido? Também agradecemos ao Dr. Heraldo Sá Martins, ele que é médico oftalmologista do Senor, que é o Centro de Olhos do Recife. Né? Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. A satisfação é nossa, né, tá trazendo esse tipo de informação, e fica a mensagem final. E se você for suspeito de glaucoma, não desapareça 5, 10 anos do seu oftalmologista, não. Você continue indo, porque glaucoma é uma eterna vigilância. Muito bem, o recado dado aí, então. Então, é melhor seguir esse recado, hein? E, gente, queremos agradecer a você, lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em mais um encontro aqui, né, no programa Assunto do Dia. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração, um excelente dia e até o nosso próximo encontro.